Fala, Belo! Estamos começando mais um episódio do podcast mais comentado desse país. O Fala Belo tem recebido aqui convidados muito especiais. Entre eles, nós já tivemos cantores, artistas, mas o Fala Belo, ele é levado para a positividade, para o lado do bem. O Fala Belo é um podcast diferente. Nós queremos fazer uma prestação de serviço a todos os nossos seguidores, a todos os nossos amigos, a todos aqueles que acompanham o Fala Belo. E hoje eu tenho a honra de receber aqui um dos maiores advogados que eu conheço, doutor Paulo César Flamínio. Doutor, muito obrigado pelo convite aceito. É uma honra. Eu é que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você, um grande amigo de muitos anos. Muitos anos já, né, doutor? Já faz muito. O quê? Uns 20 anos já? Por aí, né? Por aí. É isso aí. Doutor Paulo César Flamínio é um advogado trabalhista, muito competente, muito experiente e não poderia faltar aqui nessa prestação de serviço a você. Nós vamos esclarecer muitas dúvidas aqui. Doutor, a área do direito é uma coisa fascinante, né? Ela é fascinante, né? Você vê que o Brasil é um dos países que mais tem advogados, né? Então, é uma área que atrai muita gente e muitos imbuídos do espírito de justiça, né? E então, nós vemos aí florescer faculdades de direito em todas quaisquer localidades, muita gente se formando, muita gente se atrevendo a ser advogado, né? Porque é um atrevimento, né? É muito difícil, a carreira envolve muita dedicação, muita coisa, né? E principalmente quando se trata de direitos sociais, como é o direito do trabalho, né? Que um grande jurista da área do direito, Cesarino Júnior, ele chamava o direito do trabalho de direito social. Né? Porque é o direito que está em primeiro lugar na sociedade, né? Em relação a direitos à igualdade, à dignidade e mais uma série de critérios. Certo. O direito ele tem algumas áreas, né? Tem o direito criminal, tem o direito trabalhista, tem o direito previdenciário. São várias áreas, né? Na verdade, é como a medicina. Tá. Quando você se forma, você está habilitado a trabalhar em qualquer área. E aí você escolhe uma área para se dedicar. Havia um grande médico, né? Ele dizia o seguinte, uma frase engraçada, que o especialista é aquele que sabe mais e mais de menos e menos. É aquele que se concentra numa área menor, então ele vai saber mais de menos, né? Que bacana. Um entendimento bacana, mas existem muitos campos da advocacia e conforme a dinâmica da sociedade evolui, surgem mais ainda áreas do direito que são exploradas. Por exemplo, o direito de imagem intelectual, que até um tempo atrás não se previa. Direito de telecomunicações, direito cibernético, né? O direito do internauta, né? Então, agora estamos aí numa discussão sobre o marco da internet, e aí entra toda essa questão do direito, né? De explorar todas as correntes que existem a respeito do assunto, né? Então, existem vários ramos do direito. Vamos exemplificar alguns aí que você já disse, né? O direito penal, direito trabalhista, o direito civil, o direito de família, o direito previdenciário e assim por diante, né? Há uma série de correntes aí. O senhor já começou a sua carreira no direito trabalhista? Não. Foi uma coincidência. Eu comecei no direito civil, como todos, né? Na área civil, de família, né? Fiz muita. A gente brincava em falar que o que os padres casavam na sexta, sábado e domingo, na segunda-feira não separavam. Mas comecei na área de família, comecei na área penal também, fiz muito júri, né? A gente, no início da carreira, a gente fazia o que aparecia, né? A gente não podia escolher muita coisa, né?
Então, a gente se inscrevia, existe uma obrigação constitucional de defesa, do direito de defesa. Então, ninguém pode ser processado sem que haja um advogado para defendê-lo. Para isso existe, inclusive, a Defensoria Pública. Ocorre que a Defensoria não dá conta dos inúmeros casos em que eles têm que defender os necessitados. Então, há um convênio da Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo com a Ordem dos Advogados e que os advogados são nomeados para trabalhar em prol dos necessitados e recebem por isso da Secretaria. Existe uma tabela, cada tipo de processo tem um valor, o advogado trabalha, quando termina o processo, ele encaminha uma certidão daquele processo para a Secretaria de Justiça, através da Ordem dos Advogados, e o valor é acreditado na conta dele. E esse sistema tem funcionado muito bem. Tem funcionado? Tem. A gente não tem notícia de pessoas que são desassistidas por ausência de advogado. E, inclusive, nenhum juiz profere uma decisão se o réu não tiver devidamente assistido. Né? E diga-se de passagem, pelas informações que eu tenho, a Defensoria Pública tem conta com grandes advogados. Sim. Primeiro que é até uma área em que se há concurso para admitir defensor público, né? Então, são pessoas extremamente capacitadas, tudo. O que acontece é que eles, às vezes, muitas das vezes, eles não têm recursos materiais e não têm pessoal de suporte, né? E também não têm defensores em número suficiente para atender a demanda. Pode ser que demore. Evidente, eu vou dar um exemplo muito simples. Uma mãe solteira com um filho que tem necessidade de pedir o auxílio do pai para criar aquele filho, às vezes ela vai até a defensoria, não pode ser atendida de imediato, tem que marcar uma data, porque não tem defensor no ato, ou eles estão todos assoberbados de trabalho. Então, existe sim algumas... E esse tempo de demora, quanto tempo seria, doutor, mais ou menos, para atender? Olha, eu costumo dizer, quando o cliente pergunta para mim qual o prazo que demora um processo, eu costumo responder para ele com uma indagação. Faz uma pergunta mais fácil. Não, mas eu não digo pelo processo, eu digo o tempo de disponibilizar um defensor público. Olha, como isso está espalhado em todas as cidades, cada uma tem o seu tempo. São Paulo, por exemplo, eu acredito que é um pouco mais demorado, mas não é muito. No interior não existe demora. No interior é mais simples. Pouca gente, é rápido. Exatamente. Quanto menos problema, mais rápido. Não, nem por isso, porque talvez há uma estrutura, sempre numa cidade onde há um fórum, Sim. Existe uma seção da Ordem dos Advogados. E essa Ordem dos Advogados é que comanda esse tipo de defensoria. Tá. Ela que organiza. Então, é mais fácil, mais prático numa comunidade com mais advogados do que a necessidade do jurisdicionado de procurá-los. Então, o sujeito às vezes chega no fórum e fala, eu preciso de um advogado. Ele já é encaminhado para a Ordem e a Ordem já nomeia um advogado. Tá. É um pouco diferente daqui, que tem um corpo próprio de defensores públicos, aqui em São Paulo. Mas também existe em São Paulo, além dos defensores próprios, os advogados que são inscritos na Defensoria Pública, né, para fazer o papel de defensores. Sim. Mas aqui, como o volume é muito maior, né, que nós sabemos, demora um pouquinho, mas não é tanto assim. Né? E os casos aí de direito trabalhista, como é que tem acontecido? Tem muitos processos em andamento? Olha, nós temos no direito do trabalho, houve uma diminuição do volume de processos logo após a reforma trabalhista, né? Eu digo reforma porque realmente a mudança de 200 artigos da CLT não foi uma simples alteração legislativa. Então houve alguns direitos que foram suprimidos, houve algumas alterações que tornaram mais difícil o tramitar de uma ação judicial trabalhista, né? Uma das principais que tem assustado a maioria dos advogados e dos reclamantes é
a obrigação do pagamento de honorários de sucumbência. Ou seja, o que é honorário de sucumbência? É aquilo que o sujeito perde na justiça. Vou dar um exemplo. Eu entro com uma reclamação trabalhista pedindo 50 mil reais, mas eu somente ganhei 30. Sobre os 20 que eu perdi, o juiz me condenará a pagar honorários para o advogado da empresa sobre aquele valor. Por óbvio, ele vai condenar a empresa a pagar honorários para o advogado do reclamante, do trabalhador, sobre o que ele ganhou. Mas também há essa obrigação, na própria legislação trabalhista nova, em que o juiz determina que o reclamante pague honorários sobre aquilo que ele sucumbiu. Isso dificultou um pouco o volume de ações trabalhistas, né? Então... As pessoas ficam com medo de serem condenadas. Houve alguns julgamentos posteriores que determinou o seguinte, por exemplo, se o reclamante for beneficiário da gratuidade de justiça, ele não será obrigado a pagar aquele valor que ele foi condenado a título de sucumbência, desde que a outra parte, o credor, não comprove que ele mudou a situação. O reclamante que é agraciado pela gratuidade de justiça, ele tem a obrigação de pagar a sucumbência suspensa, a não ser que a outra parte prove que ele tem condições, o que é praticamente impossível, porque a maioria das pessoas que vão à Justiça do Trabalho são trabalhadores que ganham valores pequenos, né? Sim. E que estão enquadrados nos requisitos para concessão da gratuidade de justiça. A Justiça do Trabalho, hoje, ela enfrenta algumas dificuldades, né? Óbvio. Há muitas questões a serem dirimidas. Ontem mesmo houve um julgamento muito importante pelo Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Superior do Trabalho, a respeito de processo de dissídio coletivo. Tá. Foi uma decisão que foi muito importante, muito boa para os trabalhadores, para os sindicatos de trabalhadores. Mas eu acho que a relação do trabalho, ela não pode ser a mesma que existia 50 anos atrás. Nós estamos evoluindo. Então, hoje nós ouvimos queixas dos empresários de que o custo de um trabalhador é muito alto. O custo de encargos sociais é muito alto. E ouvimos também dos trabalhadores que o salário é muito baixo. Há queixas dos dois lados, né? E o que me espanta é que até agora o legislativo não se debruçou sobre a questão. Ele ainda não se debate nada a respeito do futuro das relações de trabalho. O que existe são algumas questões pontuais em que as partes radicalizam, tanto de um lado quanto do outro. Por exemplo, o Rogério Marinho, que foi o relator da reforma trabalhista, né, ele alterou demais, desequilibrou demais a relação do trabalho entre empresa e empregado, né, querendo proteger as empresas. E a proteção do trabalho, de um trabalho decente, de segurança e medicina do trabalho, nós temos uma NR que vai entrar agora em vigor, que prevê uma série de situações, inclusive objetivando proteger a capacidade psicológica do trabalhador, né? Porque hoje nós temos coisas aí que não se discutiam há 30, 40 anos atrás. A famosa doença da mente, né? Sim, mas também existe hoje assédio moral, né? Sim. Que era uma coisa impensável há um tempo atrás. Era o empregado era submetido a tudo que o empregador lhe ordenava sob coação, sob medo de perder o emprego. Então ele se sujeitava a ouvir ordens absurdas, ordens superiores ao que ele poderia suportar, xingamentos e tudo quanto é tipo de vicissitude que existia. Hoje não, hoje já está sendo combatido esse tipo de coisa.
E o importante também é que os sindicatos têm um papel crucial, porque você vê, hoje nós temos um salário mínimo que o próprio Michel Temer disse isso, ele foi meu professor, e ele, no direito constitucional, ele é muito bom. E ele disse uma coisa que, em tese, poderia até ser relevante. Ele falou, olha, se a Constituição fixa o salário mínimo como sendo aquele valor que o cidadão consegue saúde, consegue sustentar sua família com saúde, com educação, com alimentação, com vestuário, se ele, e a gente sabe que esse salário mínimo não atende, né? Mas, em tese, se um sujeito se sentiu prejudicado porque não conseguiu manter com dignidade. Exato, ele pode até processar a União porque ele não conseguiu isso, né? O professor Michel Temer que falou isso uma ocasião. Então, você vê, nós temos hoje que rever uma série de conceitos, né? A nossa Constituição é de 1988. Nós já estamos indo para quantos anos de vigência dela? Quer dizer, há que se ter uma revisão nessa questão, né? Nós temos que redefinir, nós temos que pensar como vai ser a relação do trabalho, né? E, embora eu tenha dito, e sou testemunha, que os sindicatos são elementos importantíssimos na relação do trabalho, até porque as convenções coletivas, os dissídios coletivos, eles colocam direitos que muitas vezes a lei não contempla. Então, por exemplo, nós sabemos que a legislação não obriga nenhuma empresa a fornecer vale-refeição. Nenhuma empresa é obrigada a fornecer. O que obriga a empresa a fornecer? O sindicato, através da negociação coletiva, coloca na convenção coletiva a obrigatoriedade e isso se torna lei, porque a própria Constituição reconhece os acordos e convenções coletivas como fontes do direito. Está na Constituição Federal. Então, você vê, infelizmente, com esses acontecimentos recentes que você bem sabe a respeito de sindicato, e principalmente com esse caso da Previdência, os sindicatos estão estão sendo muito objeto de críticas, e críticas severas, né? Sim. E fica difícil até para a gente poder defender em razão do que a gente viu que ocorreu por aí. Mas, olha, os sindicatos têm um papel fundamental porque eles avançam no direito onde a lei não prevê. Então, nós temos hoje convenções coletivas, por exemplo, vou dar um exemplo de uma convenção coletiva. A dos trabalhadores na construção civil, nosso querido amigo Ramalho. A convenção dele é um espetáculo, ela prevê até o café da manhã para o trabalhador. Porque isso a lei não prevê, mas ela prevê. Tem sindicato de comerciário, por exemplo, de Osasco, que ele tem uma cláusula lá que uma empresa com um determinado número de empregados é obrigada a dar um café da manhã para o empregado, né? Olha, doutor, eu conheço um pouco da convenção coletiva do trabalhador da construção civil. O Ramalho é um homem que lutou muito por essa categoria. O Sintracon São Paulo lutou muito e ainda luta. Ainda luta muito para as conquistas aí. Se o trabalhador da construção civil tivesse noção do que o Sintracon São Paulo lutou e luta pela categoria, a maioria dos trabalhadores estavam junto com o sindicato. Olha, você vê que interessante. Há uma campanha difamatória que começou há muito tempo sobre as contribuições que são devidas aos sindicatos. Quando houve a reforma trabalhista, se tirou a obrigatoriedade do imposto sindical, chamado contribuição sindical. Sim. Que era aquela que se dava um dia de trabalho por ano para os sindicatos. Certo. Né? Então, se tirou. Só pode cobrar isso aí se o trabalhador for lá e autorizar expressamente. Mas também havia uma contribuição que a gente chama de assistencial, que é uma contribuição que é devida quando há a celebração da norma coletiva, seja um acordo ou uma convenção coletiva. A diferenciação é que o acordo é feito pelo Sindicato dos Empregados
com uma determinada empresa ou grupo de empresas, e a convenção é quando o sindicato de empregados faz com o sindicato dos empregadores. Sim. Né? Aí abrange todas as empresas. Então, quando se faz a convenção, o sindicato, eu que estou há quase 40 anos nessa área, o sindicato, ele usa todos os artifícios para poder iniciar a negociação. Né? Então, ele tem que ter economistas para auxiliá-lo na exposição dos índices, para poder negociar o que vai ser colocado como aumento salarial, para negociar os pisos, para negociar as condições. Ele tem que fazer uma análise de mercado, porque às vezes você chega numa mesa de negociação e ele diz, olha, o nosso segmento está muito ruim, nós não podemos dar aumento. A gente escuta muito isso, né? Sim. Então você tem que estar preparado para enfrentar. Isso custa profissionais, estudos. Por exemplo, os comerciários, o Patá tem uma subseção do Diese dentro do sindicato. E o Diese é um departamento que traz todo aquele espectro de informações que auxilia o negociador, né? Até porque eles negociam com 29 categorias patronais. Quer dizer, é muita coisa, 29? Né? 29 só que são representados pela FEComércio. Ah, tá. E além dos sindicatos individuais. Se você entrar no próprio site dos sindicatos comerciários, você vê o leque de sindicatos patronais que eles celebram acordo, convenção todo ano. Então, o sindicato tem a finalidade principal dele é exatamente a negociação coletiva. Aí o sindicato faz a negociação, consegue condições melhores para aquele trabalhador, conforme eu estou te dizendo que existe, o Ramalho é uma testemunha, assim por diante. E aí ele fixa uma contribuição, um valor, que não é um valor absurdo, mas é um valorzinho para que ele possa se manter. E aí os trabalhadores se revoltam contra isso, mas eles são muitas vezes insuflados, ou pelo empregador ou por um agente externo, como foi o caso da reforma, que fizeram uma campanha difamatória contra os sindicatos. Então foi uma coisa meio complicada. Como fazer para conscientizar os trabalhadores conscientizar que o sindicato está para ajudar o trabalhador e não para tomar o dinheiro do trabalhador? É uma boa pergunta. Eu acho que isso tem que ser feito através de um trabalho do próprio sindicato. O sindicato tem que ir até o trabalhador, expor a ele qual é o trabalho, porque às vezes eles não entendem. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples aqui. Os sindicatos comerciais de São Paulo, ele tem uma cláusula que ele dá um valor para o trabalhador que no dia 30 de outubro, que é o dia do comerciário. Tá. É um valor que praticamente o empregador é obrigado a pagar para ele, é uma gratificação, mas praticamente é o mesmo valor da contribuição que ele daria para o sindicato. Mas ele se acha no direito de ir lá e se opor à contribuição. Sim. Por desconhecimento. Às vezes ele acha que o sindicato não faz nada. E, na verdade, ele tem que ir lá conhecer o sindicato. E o sindicato, a seu turno, ele tem que ir até o trabalhador e expor o que ele faz. Sim. O sindicato tem assistência médica, odontológica, tem colônia de férias, ele tem orientação jurídica, ele tem uma série de serviços que ele tem condições de oferecer. Os sindicatos comerciais de São Paulo, por exemplo, ele tem ali na Vila Mariana um prédio de 7 andares só com assistência médica odontológica. Imagina o seguinte, você tem um direito na convenção coletiva que só vai abranger o sócio. Vou dar um exemplo aqui, ele pode pagar um valor menor de desconto de vale transporte, tem um limite de lei, e ele pode pagar menos. Sim. Mas você coloca que esse direito é do associado. Tá? Quem que paga a diferença? O empregador, claro. Você institui que você vai dar vale-refeição, por exemplo, situação hipotética, você vai dar um vale-refeição somente para o associado. E não vai dar para quem não é sócio. Você acha que um empresário contrataria um trabalhador filiado a um sindicato, sabendo que ele vai ter um custo maior de manutenção? Não. Não vai.
né? Então, por isso que os sindicatos vivem com, a gente fala, com a espada de Damocles na cabeça, né? Eles são obrigados a representar todo mundo e ficam extremamente Sim. magoados e contrariados quando os próprios trabalhadores que são beneficiados com a norma coletiva vão lá entregar a carta de oposição. Isso é muito triste, né? Entendeu? Alguns sindicatos fazem um trabalho muito bonito em relação a isso. Eles convivem com essas cartas de oposição, porque é um direito do trabalhador se opor ao sindicato, mas eles procuram conversar, procuram demonstrar para aquele trabalhador que está indo lá, porque às vezes ele vai sem saber o que o sindicato faz, e eles conseguem muitas vezes demover o empregado de fazer oposição, porque eles são insuflados por outras pessoas com interesses Sim. escusos, por parte da empresa, alguma outra coisa. Doutor, eu trabalhava no SBT desde de menino. Eu chegava no ônibus do SBT, às vezes o sindicato dos radialistas estavam lá na porta, né, esperando o Silvio Santos. Eles esperavam o Silvio Santos e o Silvio Santos era um barato. Eu chegava, o que vocês já querem aqui? Eu estou fazendo tudo direitinho, o que vocês querem? Vamos subir lá, vamos conversar. Porque o Silvio Santos era assim. E eu ouvia dos meus colegas no ônibus, a gente tinha um ônibus fretado, né, da Barra Funda para o CDT da Anhanguera. E o sindicato já está aí, não fala com eles não, não fala com eles não. E eu, menino, não entendia nada. Eu só sabia que eu não podia chegar perto do sindicato, que eles iam me associar lá e eu não deveria. De ouvir falar. Mas eu nunca buscava saber. Então, às vezes o trabalhador, ele já ouve dos colegas, o sindicato, lá vem o sindicato de novo. Mas o que faz o sindicato? O sindicato te representa, o sindicato luta por você. Acho que tem que ter essa conscientização, né? Sim, mas talvez os sindicatos tenham que fazer a meia-culpa e também procurar o trabalhador. Sim. Né? De uma certa forma, a obrigatoriedade, a compulsoriedade do recebimento de contribuições meio que deixaram os sindicalistas confortáveis de não ter que trabalhar muito para receber. Ou seja, não precisava fazer muito esforço para receber o dinheiro, que o dinheiro vinha de qualquer forma. Mas agora não, agora a situação mudou e eles têm que trabalhar junto à categoria, deixar exposto para a categoria o trabalho que eles fazem, a importância disso, né? Nós temos, por exemplo, eu falo de várias categorias, uma delas dos frentistas. Se você vê a norma coletiva dos frentistas, eles têm cesta básica, vale-refeição. Olha, o ano passado eles conseguiram uma cláusula interessantíssima, porque você sabe que o vale-transporte é uma dificuldade para a empresa. Vamos supor, uma empresa de São Paulo, o sujeito mora em Osasco. A empresa tem que procurar a empresa de ônibus de Osasco para ver o bilhete de Osasco, porque o transporte é intermunicipal. Então, é trabalhoso, né? Sim. Quando o trabalhador mora muito perto do local de trabalho e ele não precisa usar o vale-transporte, e a empresa não é obrigada a dar. O cara mora 2 quadras. Certo. E o trabalhador que vai de carro, ou de moto, ou de bicicleta para o trabalho, também não pode receber o vale-transporte, porque se ele usar para outra finalidade é considerado crime. Entendeu? Ah, é? Ele não pode, né? Então, o que acontece? Na categoria dos frentistas, muitos dos frentistas moravam, às vezes, longe, iam de moto para o trabalho, iam de carro. Aí, o ano passado, foi interessante a negociação em que os donos de postos concordaram em fornecer uma ajuda para esse pessoal, porque eles não podiam fornecer o vale-transporte, que aí ele iria usar com desvio de finalidade. Sim. Porque ele ia de carro, por que ele ia usar o vale-transporte, né? Então, o dono do posto começou a oferecer uma quantia em dinheiro, alguns ofereceram combustível para o sujeito ir e voltar. Quer dizer, isso foi possível através da negociação coletiva. Era o sindicato ali pensando no interesse do trabalhador. E para negociar tem que ser o sindicato, porque o trabalhador sozinho não consegue negociar com o empregador. Não né? consegue. Não consegue. Não, de forma alguma. Existe assim, por exemplo, a grande maioria dos empregados numa empresa, isso vale para todo mundo, você tem os níveis hierárquicos, né, dos trabalhadores. Tem o trabalhador mais simples e tem aquele trabalhador que é do staff, né?
Aquele trabalhador que ganha 10, 15 mil reais, esse tem condições de ir até o seu superior e negociar seu salário. Né? É um sujeito mais especializado. Um cara que ganha 15, 20 mil não é um empregado sem qualificação. Agora, aquele sujeito lá, aquela senhorinha do café, ela não tem como ir até o dono, ou até o presidente da empresa negociar o salário dela. Para isso é que se presta o sindicato. Né? O sindicato faz... Tanto é que algumas cláusulas de negociação, eles excluem salários altos da negociação. Eles deixam esses salários para que sejam negociados diretamente entre o empregado e a empresa. Né? Exclui. Olha, nós vamos aplicar o índice de correção salarial até X reais. Daí para cima é livre negociação. Porque, evidentemente, pode ter uma empresa... Quando você faz uma negociação, você não diferencia empregado de nenhuma forma. Se você não colocar essa cláusula e der 10% de aumento, a tia do café vai ganhar 10% de aumento no salário dela, que se for de 2 mil, vai ganhar 200 reais. Sim. Mas aquele empregado que ganha 150 mil reais, que é um diretor da empresa, também vai ter o direito de ganhar 15 mil reais de aumento. Entendeu? Então, quer dizer, há alguma diferenciação para ser possível a negociação. Porque a gente costuma dizer que a negociação coletiva, ela nivela por baixo. Ela não alcança lá em cima, né? Agora, doutor, qual é a sua opinião sobre a lei, o 4x3? O 4x3. Hoje nós estamos no 6x1. 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 Olha, é uma situação interessante, que está começando o diálogo agora. Eu tenho um amigo que é presidente de uma federação de trabalhadores, passou a semana passada debatendo as discussões públicas que estão sendo feitas em Brasília, lá no Congresso. Eu me lembro que nós, no Sindicato dos Comerciários de São Paulo, nós brigamos muito para que não houvesse trabalho aos domingos. E, às vezes, a gente se depara com situações inusitadas. Por exemplo, os trabalhadores em concessionárias de veículos, que costumavam abrir todos os domingos, a gente não queria que abrisse, para que eles não fossem... O cara trabalha a semana inteira, no domingo ele tinha que trabalhar. Aí nós fomos fazer uma assembleia com os empregados. Aí a assembleia não aprovou que fosse fechado aos domingos. Sim. Por quê? Olha, porque no domingo é o dia que a gente mais vende carro. Então, como é que você vai contra uma situação dessa que os próprios empregados chegaram a essa conclusão? Tanto é que uma concessionária abre, o setor de peças, de oficina, nenhum desses aí abre, mas só abre o setor de vendas. E eles têm, obviamente, uma escala de trabalho, que quando um trabalha no domingo, ele tem um outro dia da semana para folgar, né? Tem uma outra situação também que a gente notou aqui do comércio. Você conhece o Brás aqui em São Paulo, por óbvio. Sim. Você já viu o movimento que existe lá de compra? Vem gente de ônibus do Brasil todo. Eles lotam hotéis aqui no centro de São Paulo, nas imediações do Brás. É um comércio fabuloso, é um comércio fervente. Como é que você vai impedir que isso ocorra? Né? Então, é uma situação que precisa ser... que nós precisamos procurar uma solução consensual. Se talvez num determinado setor não há necessidade do trabalho no sábado e no domingo, tudo bem, vamos adotar a escala 5x2. Mas em outros setores que há, nós temos que fazer as devidas ressalvas. Agora, uma coisa eu não abro mão. A jornada de trabalho tem que ser sempre respeitada. Você não pode pegar um trabalhador e botar ele para trabalhar 6x1, 8, porque aí você vai ter quantas horas por dia de trabalho? Se ele trabalhar 8 horas por dia, seriam 48 horas contra a jornada máxima de 44, que é a nossa legislação. Então, isso é uma coisa que precisa ser tomada, precisa ser feita uma discussão a respeito disso, mas a solução, ela não pode ser extrema de um lado ou de outro, ela tem que ser uma solução consensual. Não pode prejudicar ninguém, né? Ninguém. Né? Nós sabemos, em direito de família, eu às vezes me deparava com uma situação
em que alguém não queria pagar pensão para o filho, né? É. E também não queria pagar pensão para a mulher. Normalmente Porque, o homem... na verdade, às vezes, ele não é que ele não quer pagar para o filho, ele não quer pagar para a mulher. Não, ele não quer pagar, né? para a mulher, exatamente. Por quê? Porque ele brigou com ela, teve algum Sim. motivo, alguma coisa aconteceu. E aí o engraçado é que a gente falava assim, olha, você não quer pagar para a mulher? Não, para ela eu não pago nada, e para o seu filho, não, meu filho eu pago. É, sempre assim, né? Aí você fala, só que o percentual que você vai pagar, o máximo é 30% do seu salário, dos seus ganhos. E, bom, tem outros fatores, tal, mas um exemplo genérico. Tá. Se você fosse pagar para sua mulher, para o seu filho, você teria que dividir a pensão, os 30%. Se você for pagar só para o seu filho, vai ficar integral. E outra, o filho é menor, quem que vai receber? A mulher. Então, se a mulher estiver bem, o filho vai estar bem. É uma regra. Que eu acho que no comércio é a mesma. Se a empresa for bem, o empregado também vai estar bem. Sim. Ela vai oferecer emprego, ela vai oferecer condições. Você Olha, conquista até um aumento. dificilmente eu conheço. Você sabe que o mais. Eu advogo muito para muitas empresas também. Certo. Nosso escritório tem 2 advogados lá que cuidam de advocacia empresarial. E a gente tem ouvido muito assim: o que eu posso pagar mais para o meu funcionário sem que eu seja onerado? Olha, é uma pergunta recorrente e não há muita coisa que se possa fazer. Existe, evidentemente, agora com a reforma, nesse ponto a reforma andou à frente, porque ela estabeleceu uma série de providências e situações que nós podemos colocar na convenção coletiva e que não sofrem o aumento, o incremento e a oneração dos encargos sociais. Os encargos, Às vezes o empregador ele quer ajudar, mas ele não pode por causa dos encargos que ele vai prejudicar ele. Exatamente. Né? Então, tem alguns direitos que vão contra até a contratação. Se você estabelecer uma gama muito alta de direitos, você pode tornar inviável uma contratação. Eu me lembro uma vez, que isso há muitos anos atrás, lá para os idos de 92, 93, que um advogado sindicalista propôs que se desse um salário de 10% a mais para aquele pai que tivesse um filho em condições especiais. E foi aprovado. Eu chamei ele do lado e falei, retira a tua propositura, porque com isso você vai evitar que a empresa contrate um pai que tenha filho. Porque a empresa vai fazer uma entrevista, vê que ele tem um filho excepcional, descarta ele. Já descarta, não vai pagar ele a mais. Né? Então, tem algumas coisas. Outra coisa, uma situação. Colocaram uma cláusula que ainda existe em algumas convenções, que se o empregado não for registrado, que se pague uma multa por dia que ele ficou sem o registro na carteira. Olha, longe do centro, né, nos bairros mais afastados, às vezes tem lá um mercadinho que o sujeito contrata um rapazola para que ele faça entrega. Sim. E sem registro, sem nada. Se for um fiscal lá e pegar, o cara vai levar uma multa tão grande, então o sujeito vai evitar de contratar. Então, tem alguns direitos que você estabelece que podem se voltar contra o próprio trabalhador. Sim. É uma pena, né? Porque tanto o empresário deixa de crescer por causa dos encargos, por causa de tanta lei e tanta burocracia. Exatamente. E por esse motivo é que dificulta na negociação coletiva que você dê um aumento salarial expressivo. É sempre o INPC e mais alguma coisinha, olhe lá. E cada dia que passa, cresce mais a informalidade. Exatamente, né? Nós temos, não, mas aí é uma outra situação também que nós temos que pensar, Fabiano, na modernidade da relação do trabalho. Porque hoje nós estamos vendo aí que trabalhadores que não querem ser registrados porque recebem alguma benesse, que se for registrado vai perder. Trabalhadores que estão empreendendo individualmente, né? Foi feito o MEI e tudo. Olha, o contrato de trabalho temporário já provou que não funcionou. Pouca gente contratou. Então, teve algumas tímidas
tentativas de modernizar a situação, capital-trabalho, que não funcionaram. Mas isso não pode ser um desestímulo para que nós continuemos no caminho, continuemos a negociar e procurar soluções. Doutor, o que compensa mais, ser CLT ou ser MEI? Essa pergunta foi feita pela minha filha. Você não acredita, mas foi feita por ela. E ela optou por ser CLT, né? O seletista tem o fundo de garantia, ele tem férias, tem 13º, né? Tudo aquilo que o PJ não tem, né? Ainda que você possa, num contrato de PJ, estabelecer que no fim do ano você vai pagar 2 vezes o valor do trabalho, tudo, isso caminha para um reconhecimento de relação de emprego, né? Então, é muito arriscado que o empresário aceite um contrato dessa forma. Mas, por exemplo, o PJ, que a gente chama de pessoa jurídica, né? Ele tem características próprias. E se ele for desenvolvido, for criado para mascarar uma relação de emprego, a justiça vai reconhecer. E aí, tudo aquilo que ele economizou durante o período que houve a prestação de serviço, se a justiça reconhecer ele como empregado nos termos da CLT, o empresário vai ter que pagar todos os encargos. Então, é um tiro que pode sair pela culatra. Agora, se ele for realmente... Eu vou dar um exemplo meu. Tá. Eu sou contratado por um determinado sindicato. Tá. Eu não sou registrado em carteira. Primeiro, eu não recebo salário. Eu faturo a minha assessoria e mando uma nota fiscal. Eu não mando nota fiscal só para aquele sindicato. Eu assessoro outros vários. Se tiver um evento, alguma coisa, eu posso mandar outra pessoa me representar. Então, tem vários requisitos da relação de emprego que num contrato típico meu de assessoria jurídica não estão presentes, né? Salário, assiduidade, eu não sou obrigado a ir lá todo dia, eu resolvo problemas às vezes por telefone, a pessoalidade, horário, subordinação. Como é que vai subordinar o advogado se o advogado é o intérprete da lei e vai fazer o que a lei determina, né? Ele faz o aconselhamento jurídico. Então, não dá para o empregador dizer para o advogado, você faz esse processo aqui e nós ganhamos. Não tem como, né? Aí é uma questão técnica. É em cima da lei, né? Exatamente. É uma questão técnica, né? Sim. Doutor, qual o caso mais polêmico que o senhor já trabalhou? Foram vários. Assim, na área de famílias já existiram vários casos, mesmo na área do direito do trabalho, em que houve assédio, em que houve briga. E teve um caso que foi muito engraçado, que a moça trabalhou 2 dias na empresa e foi até o sindicato e falou, olha, eu trabalhei 2 dias, não gostei, não vou voltar e eu quero receber meu salário. O salário do mês todo? Não, ela queria receber o salário dos dias dela, né? Então, é um direito dela, por óbvio, mas ela abandonou o emprego. E recebeu? Nós acabamos ligando para o empregador e ele pagou uma determinada quantia que ela... Mas teve várias situações, não me ocorre mais outras agora. Teve alguma de ter sido, talvez que o senhor tenha perdido e o senhor achou muito injusto? Muitas situações. Muito injusto. Olha, eu vou dar um exemplo para você. Eu estava defendendo um determinado clube, era um clube de turismo. Tá. E existiam dois rapazes que tinham uma empresa e eles prestavam... Era um clube de turismo que era um clube de campo. E nesse clube de campo haviam vários quiosques de madeira, bangalô, que o pessoal usava para campismo. E eles prestavam serviços para os sócios do clube quando o sujeito quebrava lá alguma coisa, precisava fazer uma manutenção no quiosque dele, né? O menino ia lá, eles entendiam de madeira, eles arrumavam e tal. E eles faziam serviço para vários sócios do clube. Eles um dia entraram com uma ação trabalhista contra o clube. Tá. E eu fiz a defesa e aleguei, os dois. Cada um entrou com uma ação idêntica. Não entraram os dois na mesma ação. Só que o juiz de primeira instância era único.
e ele deu procedência na ação para os dois. Ele considerou que os dois eram empregados do clube. O clube nunca havia efetuado um pagamento para eles, nada. Eles iam lá e faziam um serviço para os sócios do clube. Você imagina o teu condomínio, você contrata um encanador para ir lá na tua casa, teu apartamento, consertar o encanamento. Aí, de repente, ele entra com uma ação contra o condomínio, dizendo que ele era empregado do condomínio porque ele trabalhava para o condomínio. Foi exatamente esse exemplo aí que ocorreu lá. Eu fiz o recurso, e o recurso foi para o tribunal. O tribunal chegou lá, os recursos, cada um caiu numa turma diferente. Uma turma deu provimento para o recurso e disse, não, realmente, ele não é empregado do clube. Certo. E o outro falou, não, ele é empregado. Que coisa. Eu não tinha como justificar isso. E outra, tratava-se de reconhecimento de relação de emprego. Você não tem nem como recorrer para o TST, porque é matéria de prova. Matéria de prova não pode ser revista num recurso. Se é uma matéria de interpretação jurídica, tudo bem. Mas matéria de prova, que demanda a prova para saber se o cara é empregado ou não, se ele tinha horário, salário, isso, aquilo, outro, não pode ser objeto de recurso de revista. Então, eu fiquei... Curioso uma isso. situação difícil, né? E eu já vi... Olha, quando eu era estagiário, a gente ia ter... Essa história foi muito engraçada. A gente era estagiário, eu ia muito no fórum, ver os processos e tirar cópia do processo para o advogado. E aí tinha um advogado que ele tinha umas demandas, na verdade eram 3 demandas, em que ele discutia lá uma questão de venda de um imóvel, de um terreno, uma coisa assim, de um loteamento. 2 processos ele ganhou e o terceiro ele perdeu. E eram idênticos os processos. Ele não tinha... O que ele fez? Ele não teve dúvida. Ele foi até o cartório e ele fez como se diz, uma sacanagem jurídica, né? Naquela época, você chegava no cartório, o processo era físico. Olha, eu quero ver esse processo tal aqui, eu sou advogado nele. O cartorário ia lá, pegava o processo e punha no balcão para que você examinasse. Aí você examinava o processo ali no balcão e estava todo mundo ali trabalhando, cada um cumprindo. E depois colocava ele numa pilha e ia embora. O que ele fez? A hora que ninguém estava olhando, ele pegou o processo e levou embora. Mas ele não havia assinado nada que ele havia retirado. Porque uma coisa é você chegar e falar, olha, eu tenho um processo que eu preciso levar para estudar e fazer um arrazoado. Né? Aí você faz carga, tem um livro que, olha, retirei o processo número tal, dia tal, OAB tal, e assina. Mas para ver no balcão, não tinha essa formalidade. Tanto é que depois disso, ele levou o processo embora. Aí eu fui trabalhar no escritório, e ele lá na cozinha, pegando folha por folha, jogando dentro de um latão de lixo de metal, queimando. Ele falou, não, esse processo não pode sobreviver. É muito injusto, né? E tem a última, que agora eu me lembrei, que é engraçadíssima. Na minha cidade lá no interior, que você bem conhece, São João da Boa Vista. São João da Boa Vista. Quando eu comecei a advogar, eles contaram uma história que eu, até onde sei, pode ser verdade. Diz que um sujeito entrou com uma execução de uma nota promissória. Nota promissória é um sujeito que deve, ele assina uma nota promissória de determinado valor que vai vencer em tal data. A nota promissória vendeu e o sujeito não pagou. Aí o credor entrou com uma ação de execução da nota promissória. Juntou a nota promissória, grampeava assim, no papel, juntava no processo e foi citado o réu para pagar. E o réu constituiu um advogado. Era um advogado doido de tudo. Esse advogado foi lá no balcão e pediu para ver o processo. E o sujeito veio. Ele tinha um óculos dessa grossura, parecia fundo de copo de pinga. Sei. E ele pegou o processo assim, com aquela dificuldade, ele olhando assim, tá, olhou. Fechou o processo, pôs lá e foi embora. O oficial de justiça, naquela época, citava o réu e ficava com o mandado, a ordem judicial de citação ficava com ele. Na citação, ele dava um prazo para o sujeito pagar. O cara não pagava, ele voltava lá e fazia penhora. Aí o sujeito foi citado, não pagou, e ele foi lá fazer a penhora. Quando ele fez a penhora, o advogado dele embargou a execução, fez a defesa e alegou na execução que não existia nenhuma dívida, porque não existia
Nota promissória. O que você acha que ele fez? Ele mastigou e engoliu a nota promissória quando ele... Quando ele foi fazer isso. Ele comeu a nota promissória. Meu Deus. E tem a última, já que você pediu para contar. São muito boas, pode contar. A última que você me pediu, eu me lembro que tinha um advogado lá que era briguento. E ele era terrível. Brigava com todo mundo e fazia aqueles arrazoados enormes, parecia um livro, né? E ele estava num processo por uma disputa de um computador que custava uma fortuna. Era um computador da Prológica. Você nunca ouviu falar, porque acho que é anterior à tua data de nascimento. Era um computador que era o vídeo, uns disquete que colocava, enorme. E estava uma disputa por causa daquele computador. Sim. Mas o advogado não se dava com as advogadas da outra parte. E eu era tido até como uma pessoa conciliadora. E ele me pediu, pô, eu vou sair do processo, eu gostaria que você entrasse e vai lá e faz um acordo, tá? Porque não dá mais, já teve decisão, já teve recurso, e eu acho que o melhor caminho é um acordo. Falei, tudo bem. E eu fui. E aí cheguei na audiência, que era o primeiro dia que eu estava entrando. Quando eu peguei o processo e abri na primeira página, a inicial do processo não havia sido assinada pela advogada. Ela esqueceu de assinar e o processo estava tramitando há anos, sem que ela tivesse assinado. Aí eu cheguei e falei para o juiz, doutor, eu quero alegar uma nulidade no processo, porque, olha, não está assinado aqui a inicial. Quando o juiz viu aquilo, ele ficou vermelho. Ele falou assim, ou vocês fazem um acordo aqui agora, ou eu vou decretar a nulidade de tudo isso aqui. Nossa. E aí acabamos fazendo um acordo que foi satisfatório para todo mundo. Mas foi uma coisa muito curiosa, porque a advogada também não sabia o que falar, que ela esqueceu de assinar. Que coisa, ninguém tinha percebido isso antes. Não tinha percebido. Agora, o senhor é fera nas negociações, né? Isso é Não, eu não me considero fera, mas eu participo de muitas negociações e nas negociações, às vezes, os ânimos se exaltam. Porque você está entre empregadores e trabalhadores. Sim. E, às vezes, uma palavra mal colocada desanda numa discussão interminável e a gente tem que intervir. Porque o advogado, a gente costuma dizer que ele é o primeiro juiz da causa. Então, eu, como advogado, eu tenho que defender o interesse do meu cliente, mas eu tenho que me colocar no lugar do meu oponente, Sim. Porque eu tenho que saber o que ele vai pensar, quais as defesas que ele vai ter contra mim, quais os argumentos que serão lançados. É um jogo, né? É um jogo, porque você tem que analisar tudo isso para poder chegar numa solução de consenso. Sim. Tá? Não adianta você ficar... A sua defesa, ela é montada toda uma estratégia em cima do ataque que pode vir para a sua defesa. Depende do lado que você está, né? Se você é o autor, você procura tudo que tudo quanto é decisão judicial, jurisprudência, que é um conjunto de decisões judiciais a respeito daquele tema, você procura tudo isso que te favoreça e coloca no processo. Tá. Né? Você pega aí algum escritor, por exemplo, você vai entrar com uma disputa tributária. Certo. Imagina você pegar um livro do professor Ives Gandra, que é um papa na área do direito tributário. Aliás, tive a honra de entrevistá-lo algumas vezes. Ele já foi... eu tive a honra de assistir várias aulas magna dele. Ele é uma pessoa fabulosa, como pessoa... Né? O filho dele, por exemplo, é ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Tem o mesmo nome dele. É uma pessoa também fantástica, um conhecimento jurídico assim ímpar, mas na área do trabalho. Né? E você pega lá um parecer do professor Ives Gandra aqui, que é consentâneo com aquilo que você quer, isso te ajuda no processo, né? Isso evita que venham argumentos falsos. Agora, nós estamos tendo um problema aí, já surgiu vários problemas, com a inteligência artificial. Ah, já? Já. Esse tempo atrás, um escritório de advocacia foi condenado, apenado pelo juiz por colocar nos autos jurisprudências que não existem.
Isso porque ele fez através de inteligência artificial. E a IA, ela faz aquilo que você quer. Sim. Ela mais que te obedece no que você deseja, né? Então precisa tomar muito cuidado. Eu acho que a inteligência artificial no campo do direito, ela é extremamente perigosa e nociva. Porque nós temos um princípio em direito que é chamado de princípio da avaliação da prova, o princípio da vinculação do juiz no processo. Aquele juiz que vai fazer a instrução, ouvir as testemunhas, conversar com elas, fazer a inquirição, fazer as perguntas, ele forma o convencimento dele. Por quê? Porque juiz, eles são assim extremamente bem preparados. Passam num concurso que é muito exigente, passam por provas psicológicas e o mais, né? Eles são pessoas extremamente preparadas. E eles, quando estão na área, né, judicando, eles ouvem muitas pessoas, ouvem muitas testemunhas. Eles aprendem a saber se a testemunha está inclinada a dizer a verdade ou não. Então, quer dizer, há um certo comprometimento entre a prova e o juiz. Há uma certa... eles estão quase que ligados. Tanto é que se um outro juiz vier dar uma decisão num processo em que ele não inquiriu a testemunha, ele simplesmente viu o que estava escrito lá que a testemunha respondeu, ele não sabe qual foi a entonação, como é que foi, e o juiz que fez a colheita da prova sabe. Então, existe um princípio da vinculação do juiz no processo. Isso ajuda muito, mas eles têm mitigado esse tipo de... Tem, por exemplo, no processo do trabalho, eles não aceitam. Né? No processo penal não existe isso. Imagina, um processo em que está em jogo a liberdade, não há vinculação do juiz no processo. Quer dizer, no processo civil existe. Né? Então, num processo em que você discute aí um acidente de automóvel, por exemplo, existe a vinculação do juiz. E num outro não existe. Então, uma coisa muito complicada, né? Sim. Então, nós temos aí várias decisões que podem ser diferentes para o mesmo caso. Muito complicado mesmo. Às vezes tem que contar até um pouco a sorte. Doutor. Agora, doutor, eu queria falar de um advogado onde eu acho ele... Eu gosto muito de toda vez que eu vejo, eu não vejo há muito tempo, mas é o doutor Quaresma, que defendeu o goleiro Bruno. A oratória do doutor Quaresma é uma coisa... Tem até um vídeo dele na internet, ele discutindo com o capitão da Polícia Militar lá de Minas. É uma coisa... É um advogado extremamente preparado, conhece o direito e tem o dom da palavra. Isso, isso, que eu sou fã do dom da palavra. Olha, quando eu vejo um discurso dele, eu me lembro do grande doutor Valdir Troncoso Pérez. Depois, até o filho dele segue o mesmo caminho do pai. O doutor Valdir Troncoso Pérez, ele tinha uma oratória que era impressionante. Na minha opinião, um dos maiores advogados de júri do Brasil. Depois você procura saber sobre ele. Quando eu vejo alguma coisa do doutor Quaresma, eu me lembro um pouco do Dr. Valdir, até porque o Dr. Valdir é de uma cidade vizinha minha, ele é de Vargem Grande do Sul. E recentemente, inclusive, a esposa dele faleceu, né? Eu vi esse tempo atrás aí que ela havia falecido. Sim. Mas ele tinha uma oratória, se você pegar uns vídeos dele na internet, as entrevistas que ele fazia, era fantástico. Tem alguns advogados, como o Dr. Quaresma, mas que tem o dom da oratória, né? Eu fico impressionado de ver, por exemplo, o doutor Zé Roberto Batóquio, que foi presidente da Ordem, foi deputado estadual. O doutor Zé Roberto Batóquio, ele tem uma oratória que você fica impressionado. Ele é capaz de falar 1 hora e se você transformar toda aquela oratória dele em texto, você vai ver que não há uma vírgula errada, uma palavra errada. Isso é um dom, né? É um dom. Que bacana. É um dom. É uma coisa, assim, impressionante. Agora, doutor, para o último assunto, para a gente finalizar, eu estou muito chateado com a decisão que aconteceu agora, no caso do Leandro Lô, o atleta brasileiro de jiu-jitsu, que foi assassinado dentro de uma balada.
o policial militar ficou preso Foi e agora foi absolvido. absolvido e voltou com o direito de se tornar policial? Olha, é difícil até falar de um caso que está entregue a outro advogado. Eu não gostaria de falar em relação a esse caso em específico, porque ele tem um advogado e por uma questão ética eu não poderia comentar o caso. Tá. Mas eu gostaria de dizer o seguinte. A gente ouve muita crítica quando se é contratado para defender uma pessoa que cometeu algum tipo de crime. Então, o cidadão comum chega para o advogado e fala: você não devia defender esse assassino. Isso. Né? Olha, não se trata do advogado fazer juízo de valor do cliente. Se trata do advogado acompanhar o cliente e fazer a defesa de modo que ele tenha um processo justo e imparcial. Né? Se ele é ou não é culpado numa questão penal, o júri é quem vai decidir. É uma outra questão. Né? O que cabe ao advogado é exercer a defesa dentro, como diriam, das 4 linhas. Ele, dentro do processo penal, dentro do direito constitucional, dentro do direito penal, fazer a defesa do seu cliente da melhor forma possível, ainda que ele tenha feito ou não o ato criminoso. Certo. Né? Então, como eu não conheço as minúcias desse caso, eu precisaria ler a decisão judicial. Mas nesse caso, quem absolveu foi o juiz? O juiz. Ou será que foi o júri que votou e o juiz pode ir contra o júri? Não. Nos casos dos crimes tentados ou consumados contra a vida, vai sempre levado ao júri. É o júri quem decide. decide. É o júri que decide. O juiz não tem autoridade para decidir. Eu acompanho alguns. O juiz só tem autoridade para fixar a pena quando for condenado. Ah, fixar a pena. Porque se o tribunal do júri não reconhecer a culpa do réu, ele é posto imediatamente em liberdade. Entendeu? O juiz não tem a competência. Eu, quando fazia o júri, eu começava meu discurso assim. Chegava para os jurados, são 7, certo, que estão lá, e falava: hoje vocês estão investidos da função jurisdicional. É um juridiquês, né? Sim. Isso quer dizer que vocês hoje são os juízes. Aquele que está ali é o juiz togado, ou seja, o juiz concursado. Ele não tem autoridade para proferir uma decisão nesse processo. Somente vocês é que têm. Eu dizia isso para eles. E o juiz já não fica meio... Não, ele sabe, é o correto. É verdade, Imagina, o juiz sabe. Que é isso? O juiz ele sabe que ele não tem outro mesmo. nível, né? O juiz, assim, não tem competência nenhuma para dar uma decisão. E a decisão do jurado tem que ser uma pessoa realmente equilibrada emocionalmente, né? Olha, o júri é escolhido a partir do cadastro, normalmente, do Tribunal Eleitoral, né? Eu fui jurado, muitos anos aqui da Barra Funda. Eu fui muito tempo jurado, eu participei de muitos júris, inclusive. Mas são pessoas que não têm nenhum tipo de problema, principalmente com a justiça, sim, e são escolhidos. Como é que funciona a escolha dos jurados? Eles fazem um conselho, né, uma equipe de 20 e tantas pessoas, e essas pessoas comparecem à sessão do júri e vão sendo sorteadas. O advogado réu pode impugnar 3 jurados sem nenhum motivo. Só de olhar e achar que não. O promotor também pode impugnar 3 pessoas sem nenhum motivo. E também pode impugnar motivadamente. Olha, eu não quero que esse jurado vá porque ele é primo do réu. Ele vai decidir a favor do... Sabe uma coisa assim? Então, aí depois de escolhidos 7 jurados, começa o julgamento. Aí o promotor vem, faz a denúncia, apresenta as provas e tudo direcionado para o jurado. Eu costumava, inclusive, naquele tempo, eu fazia uma cópia, 7 cópias das peças principais do processo que interessava a defesa. E distribuía uma para cada jurado, para que eles pudessem ir acompanhando e tal. Porque eles também... O jurado tem todo o poder, ele pode falar: eu quero ver o auto do processo, quero ver esse documento. Pode. Mas olha, doutor... Ele pode, quando uma testemunha for lá, ele pode fazer uma pergunta para a testemunha.
O Eu jurado fui é o juiz. assistir algumas audiências públicas e eu fico encantado com a oratória do defensor público, do promotor. Olha, é impressionante o preparo. Eu vou te contar uma história. Fui contratado para defender um processo perante o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, lá da Bahia, de Salvador. Tá. E eu fui. Cheguei lá, me preparei, o recurso ia ser julgado no dia seguinte. Só que, como eu cheguei um dia antes, todos já tinham se inscrito, porque eles moram lá, né? A maioria era... E eu era o último a fazer a sustentação oral. E eu fiquei vendo aqueles meninos, rapazes, cara com 5, 6 anos de formado, na tribuna, fazendo debate com os desembargadores, teses jurídicas fantásticas. Eu voltei de lá impressionado com a forma que é feita a sustentação oral lá. Nada aqui de São Paulo. Aqui eu sempre faço, e são advogados preparadíssimos, Nossa, que estão acostumados a ir lá e falar. Mas lá em Salvador, eu me deparei com um fenômeno. Há um debate entre o desembargador e o advogado. É muito interessante, porque nos Estados Unidos, quando se há um recurso e vai se fazer a sustentação oral, é uma coisa mais diferente. É exatamente um debate jurídico. O desembargador, o ministro, sei lá o nome que se dê lá, ele pergunta para o advogado: por que o senhor acha que o seu recurso tem que ser provido? Ele fala: não, por isso, mas o senhor não acha isso, isso, isso. Ele: não, pois é, mas tem esse caso assim. Há uma discussão, um debate, que não é o que ocorre aqui. Aqui o advogado sobe, expõe a sua tese, e depois da sua tese exposta, os juízes dão uma decisão. Sim. Né? É uma coisa diferente. Mas eu acho interessante porque você vai assistindo e aí o defensor faz uma tese e você, não, tem razão, é verdade. Aí vem o promotor e fala, não, mas eu não tinha pensado nisso. Ah, não, quem está certo é ele. Olha, Fabiano, impressionante. Eu trabalhei com um advogado que ele chama José Mário Miller. Sim. Para mim é um dos maiores advogados trabalhistas que eu já conheci. O Zé Mário é uma pessoa extremamente excepcional. E nós trabalhávamos com grandes teses jurídicas na época que nós tínhamos aí dissídios coletivos. Em 90 havia mudado a forma de correção salarial e tinha algumas... E o Zé Mário, meu amigo até hoje, né, eu fazia uma defesa, ele alegava 2, 3 preliminares. O que é preliminar? É alguma condição que se alega que dificulta a defesa do outro lado, né? E aí eu levava e falava: Zé Mário, nós estamos aqui juntos, estamos pensando junto. O que você acha disso aqui? Ele falou: não, poxa, tá bom, mas pode alegar também isso e isso. E eu falava, exatamente, como que eu não pensei nisso? E ele pensou. Isso. Né? Então, por isso que os advogados pensam melhor quando estão em conjunto. Porque às vezes você tem uma visão e eu tenho outra. Sabe aquela história que traz o copo com metade da água? Sim, uns Ele olham... fala: esse aqui está meio cheio, o outro fala: esse aqui está meio vazio. Né? Então, o Juca Chaves fez uma piada muito, muito interessante sobre isso, mas é assim que funciona. Qual era a piada? O Juca Chaves disse que tinha um menino que era pessimista e um que era otimista. E aí era aniversário dos dois, que eles eram gêmeos, aí o pai deu para uma bicicleta e para o outro deu uma lata de esterco. O que ganhou a bicicleta falou assim: eu vou me machucar, vou cair, vou machucar o braço, vou me ralar todo, eu não quero isso aí não, pelo amor de Deus. Aí o outro que ganhou uma lata de esterco falou: nossa, eu ganhei um cavalo, onde que ele está? Onde que ele está? É uma piada antiga do Cachorro. Entendeu? Então, depende do olhar que você tem. Depende do olhar que você tem para uma situação. E dizem que você conhece a pessoa não pelo que ela é, mas pela atitude que ela toma diante de determinada situação. Sim. Né? Então, isso é muito importante. Eu hoje penso 2, 3, 4, 5, 10 vezes mais diante de determinada situação do que eu pensava quando eu comecei a advogar. Sim. A experiência te faz agir dessa forma. Você evolui, né?
Entendeu? Apesar de que os mais jovens têm uma mente muito mais rápida, Sim. muito mais dinâmica, Mas né? a experiência sempre vence, né, doutor? Exatamente. Doutor, foi um prazer recebê-lo. Imagina, o prazer foi meu. Falar de direito com o senhor é ouvir uma aula. Imagina. Porque nós nos conhecemos há 20 anos atrás, num processo, né, que nós já ganhamos, e foi muito bom revê-lo e esclarecer tantas coisas aí da área jurídica. Imagina, eu que me sinto lisonjeado desse convite, de comparecer aqui e bater esse papo contigo. E olha só, doutor, há 20 anos atrás, quando eu o conheci, eu já sabia que nós nos tornaríamos amigos. Isso é uma questão de empatia, né? Empatia. Exatamente. É isso aí. Eu tinha até cabelo. Tinha cabelo, é verdade. Mas tá bem, tá jovem, tá jovem. É isso aí, galera. Vocês ficaram hoje com um episódio sensacional com o Dr. Paulo César Flamínio, um jurista que tem muita experiência e nos esclareceu muitas dúvidas aí. Semana que vem, não perca! Fala Belo Oficial com novos convidados, novas histórias. É isso aí. Curte lá, comenta com os amigos, marca os amigos. Fala Belo!